seja engrandecido. Meus irmãos, eu quero ir com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25 ao de número 32, conhecido como o Cântico de Simeão. O ano passado nós estudamos esses cânticos, são 5, né? Mas eu quero retornar a este cântico de Simeão, que está descrito do verso 25 até o de número 32. Diz o texto sagrado, vou ler, a igreja acompanha. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Amém. Louvamos o Senhor pela porção da palavra lida. Pedimos que o Senhor nos oriente, Deus. Esclarece as nossas mentes pelo Espírito Santo, por este grande Senhor. Venha sobre nós e aplica a palavra, transformando-nos, como povo do Senhor, à imagem de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Obrigado. O Cântico de Simeão. Como eu havia dito, existem 5 cânticos aqui em Lucas, de Isabel, de Maria, de Zacarias, dos anjos e de Simeão. Daqui a 2 dias, estamos comemorando o que chamamos de Natal, o nascimento do Senhor. Terça-feira que vem, a véspera, quarta, será o dia. Na quarta-feira, essa hora, mais ou menos, todos já abriram os presentes, se houver. Comemos muito. Algumas comidas já estão na geladeira essa hora, esperando. Nós desfrutamos de amizades, de companheirismo entre a família, de amor verdadeiro entre os irmãos, porque está debaixo da graça de Cristo. Mas daqui a uns dias também essas coisas deixarão de ser. Nós esperaremos mais um ano. Mais um ano para abrir presentes, mais um ano para cantar, mais um ano para enfeitar a casa, mais um ano para ter confraternização nas empresas, entre os amigos. Tudo isso, amigos, familiares, também em breve viajarão e as festividades terão acabado. E Natal, repito de novo, só o ano que vem. Para muita gente é assim. Gente, Natal não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Com essa descrição que fizemos e com o que temos aí
diante de nós. Natal não tem nada a ver com isso, porque Paulo define bem o que é Natal e como nós devemos celebrar ele o ano todo e a vida inteira. Ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, o seguinte: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus também comentou que o Natal existe para que possamos desfrutar da plenitude da glória de Jesus Cristo em nossas vidas. Em João 17, 24 diz ele: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Quando Jesus realmente é nosso e é o nosso presente, podemos assim dizer, nós conseguimos celebrar o Natal o dia todo, o ano todo, a vida toda. Não precisamos de dias para ditar o que devemos fazer. Sem medo de viver e sem medo de morrer é que nós vivemos, porque Jesus nasceu em nosso coração. É esse cântico de Simeão que nós podemos ver. É o último dos 5 cânticos de Natal registrado por Lucas. Agora, se nós observarmos esse cântico que nós celebramos no Natal, ele é curioso e ele é estranho. Por que esse cântico ele é estranho ou curioso? Podemos descrever aqui 2 motivos. O primeiro deles é que ele foi cantado 40 dias depois do Natal, do nascimento do Senhor. Isto é, se ele fosse cantado em nossos dias, seria como cantar Noite de Paz ou Noite Feliz em fevereiro. Poderia até cair no domingo de carnaval. Você já pensou nisso? Jesus havia sido circuncidado, está aí no verso 21 do capítulo 2. Diz o texto: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. E tendo completado os dias da purificação da circuncisão, segundo a lei de Moisés, 40 dias após o nascimento da criança, José e Maria levaram o menino ao templo para ser consagrado ao Senhor. Veja a descrição do verso 21, mais uma vez, até o verso 24, que diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas e 2 pombinhos. Não é estranho esse cântico para cantarmos no Natal? O segundo ponto dele ser estranho para cantarmos no Natal é que o cântico ele é curioso pelo conteúdo de sua mensagem. Simeão, que é o compositor deste cântico, estava no templo ao ver Jesus Cristo, tomou ele nos braços e disse: pode me levar em paz, ou pode levar o teu servo em paz. Agora me tira deste mundo. Quem cantaria no Natal algo assim? Nós estaríamos trocando presentes, comendo, e lá ao fundo uma música: pode me levar, Senhor. Leva-me em paz. Tira-me deste mundo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Poderia ser que alguém estivesse abrindo presente de amigo secreto e ouvisse isso. É muito estranho. Quer dizer, estranho para quem não entende o significado realmente do Natal, que não é esse que nós vemos. Que não compreende o significado do nascimento de Jesus, jamais conseguirá desfrutar do cântico de Simeão, nem saberá celebrar a natividade do Senhor.
O Novo Testamento, meus irmãos, nos ensina que Jesus Cristo nasceu para que pudéssemos morrer. E ele morreu para que pudéssemos viver. É o que está escrito. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem pela fé em Jesus Cristo morreu para a sua própria vida e passou a viver pela fé a vida de Cristo, perde o medo de morrer. Pois sabe que morrer é incomparavelmente melhor do que vivermos nesse mundo. Estaremos com o Senhor se morrermos. Por isso que Simeão canta desta forma. Por esta razão também Paulo, na carta aos Filipenses, verso 21 e 23, diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, que é muitíssimo melhor, ou incomparavelmente melhor. Quem está em Cristo não deve achar o canto de Simeão estranho. E ele não é estranho para nós, porque ele é carregado realmente de certeza, de convicção da obra do Senhor em nossa própria vida. Afinal, meus irmãos, só quem vive a vida de Cristo é capaz de ter algo maravilhoso em suas mãos, o Senhor Jesus. Viver uma vida maravilhosa neste mundo, ao dizer o que diz o verso 29, soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Aqui está o cântico de Simeão, e eu quero convidar os meus irmãos a observar esse cântico, desejando conhecer o seu segredo. Nós não iremos e não conseguiremos ver todos os detalhes, buscando compreender como alguém canta como ele cantou, na circunstância em que ele cantou. Como alguém consegue cantar mesmo depois que a festa acaba? Como alguém consegue cantar tendo tanto em suas mãos, Jesus, e pedir para ser recolhido pelo Senhor alegremente? Como alguém consegue celebrar o Natal o ano todo, a vida inteira? Simeão pode responder, suplicando a Deus que guarde o nosso coração, gente. Pedindo a Deus que Ele abra os nossos ouvidos à sua palavra, que os nossos olhos estejam fixos em sua palavra, que a nossa boca seja para bendizer o seu nome. É exatamente desta maneira que nós podemos comemorar o nascimento do Senhor, o ano todo, o tempo todo. Então, que Deus guarde nosso coração, é o primeiro ponto, porque Deus guardou o coração de Simeão. Veja o que diz o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diferentemente, meus irmãos, da maioria das pessoas daqueles dias, inclusive das autoridades religiosas, Simeão era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem que amava a palavra do Senhor. Ele era justo porque ele tinha sua vida pautada pela lei do Senhor, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Ele agia com retidão, ele obedecia ao Senhor. Ele não maltratava o seu próximo, nem explorava o seu próximo, como os religiosos da época. Ele abençoava as pessoas. Ele era piedoso porque ele praticava as disciplinas espirituais. Ele mantinha acesa no seu coração a chama e o ardor pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu coração era sensível à voz de Deus e aos seus próprios pecados. Ainda mais impressionante é que Simeão, além de justo e devoto, piedoso, ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel, ou consolação, como diz o nosso texto. Quando seu coração se agitava, fosse pela culpa do pecado, fosse pela ansiedade da vida, como nós temos, ele redirecionava seu coração
pela graça de Deus, ao Senhor e à sua palavra. A expressão aí, consolação de Israel, é uma referência à profecia de Isaías, que profetizou a chegada daquele que perdoaria a culpa e guardaria em paz o coração de seus filhos. Isaías 57, verso 17 ao 21, diz assim: por causa da cobiça do meu povo fiquei furioso e o castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei. Aí diz o texto: consolarei os que choram. Porém, em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como um mar agitado que nunca se aquieta e revolve ou expele lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o Senhor. Simeão sabia guardar o coração pela graça de Deus, porque ele conhecia a palavra do Senhor e ele esperava exatamente esta promessa. Uma promessa que está nas Escrituras, na palavra do Senhor. Ele guardava o coração pela graça de Deus nos valores distorcidos do mundo, do cinismo, da hipocrisia, da mentira, da religiosidade, da impiedade, do pecado, dos temores de seu coração. Ele era justo, ele era devoto, ele esperava em Deus, ele esperava no Senhor. E é dessa maneira que nós devemos caminhar, esperar no Senhor. E que o Senhor venha abrir também os nossos ouvidos. Veja o que diz, do verso 25 ao 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão faz justiça ao seu nome. Qual o significado do nome de Simeão? Ele ouviu. Ele ouviu a voz do Senhor. 3 vezes nesses versículos, se nós observarmos, nos é dito que o Espírito Santo falou a Simeão. E ele ouviu e atendeu ao chamado. Ele ouviu que o Senhor existe e era por ele. O Espírito estava sobre ele, diz o verso 25. Ouviu e que havia, meus irmãos, a verdade na palavra do Senhor e que ela não seria em nenhum momento frustrada. Ele não morreria sem antes ver o Senhor Jesus, ou sem antes ver a salvação. Ouviu aonde deveria seguir. O Espírito conduziu ao templo, diz o texto. Quais são as vozes, meus irmãos, que temos ouvido? O que você tem ouvido? A quem os seus ouvidos estão atentos, ao que os seus ouvidos estão atentos. Simeão abriu os ouvidos para o Espírito de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Quer ouvir o Espírito do Senhor? Ouça a palavra de Deus. Depois que ouvirmos, nós devemos orar e suplicar ao Senhor: Senhor, fixa meus olhos em tua palavra, fixa meus olhos no Senhor. Porque Simeão vivia com o coração bem guardado, ele ouvia a palavra do Senhor, ele afastava-se daquilo que desagrada do Senhor, estavam os seus ouvidos abertos à voz do Espírito Santo e com os olhos fixos nas promessas de Deus, na pessoa bendita de Jesus. Porque o verso 28 ao 32 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A maneira de nós fixarmos os olhos em Jesus é olhando para a sua palavra, para as Escrituras. Lucas, lá no final do Evangelho,
fala-nos dessa verdade quando conta a experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Capítulo 24, verso 25 ao 32 diz: Então Jesus lhe disse: Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Mas eles insistiram: Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhe e deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicando as Escrituras? Os nossos olhos são abertos quando Cristo fala conosco. E Cristo fala conosco aqui, meus irmãos. Leia as Escrituras. Que os nossos olhos estejam exatamente aqui, firmados aqui. E aí vamos fazer uma retrospectiva. Esse ano que está passando, seus olhos estavam fixos onde? E o ano que vem, ficará fixo em quê? Como foi sua leitura bíblica esse ano? Você segue um plano de leitura? Pode ser, pode não ser também. O ponto é não deixar de ler as Escrituras. Ler com devoção, com amor, suplicando a Deus que Ele aplique as suas verdades a todos nós. Lembre-se, é na Bíblia que conseguimos fixar os nossos olhos em Cristo. Só assim nosso coração vai arder no Senhor. Quarto ponto, meus irmãos, use sua boca para bendizer a Deus. Use sua boca para glorificar o Senhor. Use os seus lábios para isso. Simeão, com um coração bem guardado de tudo que poderia afastar ele do Senhor, com os ouvidos bem abertos para a voz do Espírito Santo de Deus, com os olhos fixos nas promessas de Deus, em Cristo Jesus, conforme fora revelado nas Escrituras, usava os seus lábios para bendizer a Deus, para louvar o Senhor, para glorificar o Senhor. Então Simeão louva porque seus olhos viram a salvação. Não é assim que está descrito no texto que lemos? Ele viu a salvação, ele viu Cristo. Seus ouvidos ouviram o Espírito e seus pés não tropeçaram no Messias, como muitos de sua época tropeçaram. Verso 33 e 35 diz o seguinte: Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então os lábios dos salvos jamais deverão parar de cantar, de se alegrar em Deus, de bendizer a Deus, de louvar a Deus, porque nós não tropeçamos no Messias como muitos religiosos. Nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos crendo. Mas exatamente porque o Espírito de Deus fez essa obra em nosso coração, como também fez no coração de Simeão. Então os nossos olhos, as nossas mãos, todo o nosso ser viu a salvação. Jesus Cristo habita em nós, vive em nós e nos transformou. Então os lábios dos salvos jamais deverão parar de cantar alegremente ao Senhor. Muitos ouvem e tropeçam, meus irmãos.
mas aqueles que ouvem e creem são erguidos pelo Senhor, têm os pecados perdoados e seguem o caminho da paz. Simeão utiliza seus lábios para louvar a Deus e para anunciar a salvação dada em Jesus Cristo. Aqui está o cântico de Simeão. Ele canta a salvação do Senhor. Por esta razão nós devemos cantar a salvação do Senhor. Você quer cantar depois que a festa acaba, depois que o Natal passa, depois que essas luzes elas se apagam? Esteja com Jesus, viva em Cristo. Que o nosso coração seja guardado de tudo aquilo que nos afaste do Senhor. Que Ele venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo venha agir em nossa vida. Que os nossos olhos estejam nas promessas do Senhor, expressadas na palavra de Deus, na pessoa de Jesus. E use a sua boca para bendizer o Senhor. Agora, enquanto eu e vocês não partimos, não sei se nós teríamos essa coragem de cantar, mas nós devemos tê-la, porque é uma certeza que temos. Enquanto nós não partimos, nós devemos viver pela fé em Jesus Cristo. Por esta razão, Paulo disse aos Filipenses, do verso 20 ao 26 do capítulo 1, ele disse: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que é, ou o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E ele termina dizendo: e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Meus irmãos, ele descreve o que está aí em Filipenses porque ele estava preso, todos sabem. É uma das cartas da prisão e certamente esta era uma das últimas cartas da prisão. Ela veio depois de Colossenses, de Efésios, de Filemão, porque o seu julgamento estava muito próximo e ele, com certeza, estava carregado dela, da certeza e da convicção de que Cristo é a sua vida, seja ele vivendo, seja ele morrendo. Morrer, meus irmãos, sempre será lucro. Natal é para isso, para reconhecermos que o Cristo que veio, o Cristo que nos foi dado por Deus, traz convicção ao nosso coração de que a morte não nos separa do Senhor. Antes, nos aproxima. Podes me levar em paz, Senhor. Agora me leva desse mundo. No entanto, se Cristo não for a sua vida, você seguirá até o fim com culpa no coração, com medo, com incerteza, com ansiedades no que diz respeito à eternidade. A morte será sempre um tormento na sua vida e um fardo em sua vida. Que Cristo receba a sua vida, trabalhe em seu coração e o chame para o seu aprisco. E você escute a voz dele. E viva com ele. Viver com Cristo não é ser membro de uma igreja. Digo em questões administrativas. É sim ser membro de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo.
Isso é ser santo, salvo, perdoado, justificado. Então que Deus venha abrir o coração e que eu e vocês possamos cantar. Pode, Senhor, me levar em paz. Tira-me deste mundo. E aí nós podemos dizer, Feliz Natal. Amém? Deus seja engrandecido. Vamos orar. Senhor, seja conosco. Obrigado por Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Por tantos feitos do Senhor, pela realização da obra na cruz, perdão dos pecados, a vida eterna. Nós temos convicção da obra sacrificial do Senhor. E essa segurança nos é dada pela perseverança que temos tido. O Senhor há de nos levar até o fim, porque estamos guardados pelo teu poder. Que a tua glória manifeste-se no meio de nós. Obrigado pelo teu povo reunido. Nós te louvamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.